gente amiga, o programa Vivi na TV aí chegando com toda essa energia, com toda essa força, com toda a alegria. Você que quer rever os programas, entra lá no site vivinatv.com.br. Você vai ver os diferentes temas, os diferentes assuntos religiosos, espirituais, psicológicos, financeiros, né? E tantos outros temas que nós trazemos aqui diariamente às 17h30 pela TV Pampa. E mais, pode participar do programa através do Facebook Vivi na TV. Vivi na TV está sempre conectado com você. Nós falamos sobre ansiedade. Muitas vezes disseram que a depressão era o mal do século. Mas estudos estão nos informando que a ansiedade é a antessala da depressão e que ela acaba prejudicando muitas vezes muito mais que a depressão. Mas quando o medo e a ansiedade e a própria depressão se confundem. Para isso, nós trouxemos a convite aqui do programa a doutora Silvia Nolasco, que é psicóloga e que vai discutir isso profissionalmente com você nessa tarde. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, querida. É um prazer estar aqui contigo e realmente tu dissestes uma verdade. Nós nos dizíamos que a doença do século XX tinha sido a depressão. E eu vou dizer para você que eu acho que nós vamos dizer no futuro que a doença do século XXI é a ansiedade. Nesses tempos de tanta mudança, de tanta transformação, de tantos desafios, o medo acontece. E a ansiedade, ela se gera diante de uma angústia do ser humano em tentar cumprir com as expectativas que ele mesmo se colocou. Na verdade, ele sente uma sensação de não conseguir dar conta. É um sintoma só psicológico ou físico também, Silvia? Físico, nós temos muitos sintomas físicos. Irritabilidade, fadiga, cansaço, insônia, até diarreia pode acontecer em processos de ansiedade. Existe uma série de sintomas físicos que são comuns ao cliente ou o paciente que está passando por um processo de ansiedade. Porque a ansiedade, Vivi, ela é realmente um processo. Ela pode, digamos assim, ela tem vários níveis de ansiedade, até se transformar num transtorno de patologia a nível emocional. Então, nós vamos falar da ansiedade do dia a dia, aquela ansiedade quando você tem um concurso, quando você tem uma prova, você vai ter um nível de ansiedade. Quando você tem uma audiência, você vai ter um outro nível de ansiedade. E assim, a ansiedade vai tomando uma configuração maior. Em alguns casos, a pessoa fica, digamos assim, com um transtorno generalizado de ansiedade, que aí é uma patologia já e que nós daí precisa tomar medicação, enfim, fazer um tratamento maior e mais profundo. Porque desabilita a pessoa até para as atividades normais do dia a dia. Tudo, a pessoa fica num estado, a pessoa gasta o dobro de energia no seu dia a dia, os sintomas físicos ficam evidentes, esse cansaço, essa fadiga, a taquicardia, que é comum na ansiedade, né? Outra patologia agora lembrei, é a famosa síndrome do pânico, que é também tão comum nesse momento, ela é, ela vem da ansiedade. O branco escolar, o pessoal ainda não está em período escolar, mas passaram aí pelo vestibular da URGS, existem alguns vestibulares fora de época, né? Isso, os concursos que continuam acontecendo. E tem muita gente que chega na hora, dá o famoso branco. Pode ser um dos sintomas já onde a ansiedade está tomando uma configuração perigosa? Sim, sim. O branco é um sintoma da ansiedade. O nível, digamos assim, vou tentar explicar cientificamente como isso funciona. A amígdala cerebral é onde, na amígdala cerebral, nós temos lá dentro do nosso cérebro o que nós chamamos de amígdala cerebral. Ficam todos os registros de medo. E quando nós sentimos medo, por exemplo, vai fazer uma prova do concurso, né? Agora né, os concursos não param mais. Então, vai fazer uma prova, daí dá um branco. É o medo diante do sei ou não sei responder esta questão. E aí o medo de não ser aprovado, o medo de não conseguir dar conta, simplesmente aciona na amígdala cerebral um sinal de alerta. E o hipotálamo precisa fazer essa leitura.
Quando o hipotálamo não faz a leitura de que o risco não é grande, de que é só uma questão da prova, de que você estudou e que você vai dar conta de responder a prova, você entra num processo de ansiedade sem controle, porque o hipotálamo é como se o hipotálamo fosse um relé antigo e ele manta e ele não desliga. Então você tem a sensação de que o perigo é real, que o perigo vai acontecer, e aí você tem o famoso branco. E aí você não consegue fazer mais nada, você fica num estado, né, de muito letárgico e você perde a sua prova. Então, mas é uma questão neurológica mesmo, né? Que hoje tem tratamento. Todos têm tratamento, inclusive tenha muito cuidado com a ansiedade, nós temos que ter, porque como é uma questão muito comum hoje, existem níveis de ansiedade, então, e também é muito comum as pessoas partirem para medicação pesada, quando na verdade muitas vezes não há necessidade de medicação pesada. E qual a característica dessa ansiedade assim mais normal? Se é que existe ansiedade normal, né? É quando você está estressado. O estresse gera ansiedade, muita ansiedade. Você perde o sono. Você, digamos assim, fica andando em círculos muitas vezes e não consegue concluir as tarefas que você precisa concluir. E isso também é ansiedade, porque a ansiedade limita você. Você fica tão desesperado para conseguir fazer o movimento que você termina não fazendo o movimento. Então, num primeiro momento, né, se os sintomas físicos não são taquicardia excessiva, se eles não são sintomas que você assim, né, partindo pro anormal. Isso, né, você pode tratar isso com fitoterápicos. Você pode buscar o famoso chá de camomila com macela, que é famoso, uma tintura de chá de camomila com macela é famosa. Então, assim, e tem mais outros fitoterápicos excelentes, né, que podem ser utilizados e que você sente que dá um alívio na ansiedade, dá um alívio e você consegue concluir as suas tarefas. Agora, claro, quando passa para um nível, né, digamos assim, exagerado, aí você realmente vai precisar de alguém que lhe ajude, de alguém de um médico que vai lhe passar um ansiolítico, digamos assim, né, autorizado, que vai lhe colocar no nível de normalidade. Mas hoje, no dia de hoje, Vivi, é muito comum a ansiedade. Então, eu sempre sugiro como terapeuta que primeiro se tente um recurso natural, um recurso orgânico. E se a ansiedade não passa, então realmente se recorre a uma situação mais adequada ao mais nível. Focada, né? Tá vendo como é importante? Como é um tema que rende, você quer saber mais? A gente vai trazer aqui a senhora durante esses períodos aí de mudanças, né? E ela que é psicóloga clínica e de consultório, né? Isso, eu faço psicologia clínica, trabalho com desenvolvimento humano, né? E sou uma pesquisadora dentro desse contexto da existência humana, né? Eu amo muito fazer isso, eu estou sempre trabalhando, né, dentro desse contexto. Fico muito feliz quando eu posso falar sobre isso, né? Sobre isso. Tá vendo aí? Senhora Nolasco, psicóloga, o telefone dela eu vou dizer aqui para vocês, anota aí, já disse para deixar aquele caderninho do lado da TV, porque sempre tem novidade aqui no programa, né? 3233-1643. 3233-1643. Obrigada, senhora. E é um tema aí que nós vamos abordar durante o ano inteiro, né? É um prazer. Tá vendo, gente? Esse carinho a gente tem por você. Você aí que tá trocando de mês, né? Tá pensando aí nas contas do mês, a ansiedade subindo. Calma! Sempre tem um recurso e boas dicas aqui no programa. Agora, o pessoal que está buscando, muitas vezes, aí essa orientação, esse carinho, e que gostaria de saber mais sobre esse mundo espiritual, sobre a religiosidade e a força dos orixás. O pessoal pergunta onde fica a casa de Iansã e Oxalá? Na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Tá aí para você a casa de Iansã, você reconhece aí e fica ali em Ipanema. Você pegando a lotação Ipanema Guarujá, desce na esquina da Rua Gávea, após a Igreja Nossa Senhora Aparecida, ali do ladinho, né, primeira direita, em direção ao Lago Guaíba. Tá aí o endereço e você agenda através do telefone a consulta com Pai Mário de Oxalá, Pai Júlio de Xangô e Viviane de Iansã. Telefone 51, prefixo de área, 3084-3434. Pai Mário, nosso tema ansiedade, que também tem como ser trabalhado, falou ali a doutora Seura sobre os fitoterápicos, mas também através do reequilíbrio de energia, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Tranquilo, gente? E tu sabe que existe a ansiedade espiritual também.
ou abstinência das suas entidades, abstinência da sua religião, abstinência do seu caboclo, do seu Exu, isso tudo acontece. E a ansiedade, a gente tem vários aspectos. Eu estava aqui escutando a entrevista, não quis entrar também na entrevista porque eu sou muito ansioso, né? Então, tem vários aspectos e esses aspectos podem sim e prejudicam muitas pessoas. Por exemplo, muita gente vem jogar comigo perguntando para mim sobre provas, sobre vestibular, sobre concurso público, né? E eu converso com elas da seguinte forma, um pouco dentro do espiritual e um pouco de experiência também, né? 3 dias antes de fazer uma prova, não estude. Não faça nada, relaxe, tente comer comida leve, por quê? Porque o excesso de informação te leva à ansiedade do momento. Tratar o corpo, o espírito e a mente. Quer dizer, o corpo com a alimentação, que o Pai Mário está falando aqui muito bem, né? Tem gente que não adianta fazer uma churrascada e ir para a prova, né? Vai dar o soninho, vai dar né? o soninho, vai dar o né? soninho. Macarronada lá, com aquele molho vermelho. Mas agora, que é bom, é bom, né? É bom, mas não antes de uma prova, né? Antes do concurso. Também a mente, né, estudava, vou estudar um dia antes para lembrar tudo. Acaba misturando conteúdo, galhos com bugalhos e vira uma bagunça. Mistura tudo. E o espiritual? Se trata um dia antes, um pouco antes, como é que você faz? O espiritual, quando a gente trata do espiritual, a gente fala sobre o espiritual, nós temos Xangô, nós temos Iemanjá, principalmente, que trata dessa questão da ansiedade, questão de provas, questão de momentos, né? Então, como é que a gente trata? Meditando e relaxando. Certo? Uma das melhores formas que tem para meditação, por incrível que pareça, é o banho. Um banho de água corrente, um banho embaixo do chuveiro mesmo. Ou você que tem uma banheira, entre para dentro da banheira e fique tranquilo. Tem um chuveiro, sei, vai gastar um pouquinho de água. Gente, uma vez na vida não faz mal, né? Vai para uma prova, deixa a água escorrer bastante. E peça que todas as energias do céu e da terra aqui se comuniquem naquele momento, te tragam o equilíbrio. Qual é as energias? Terra, fogo, água e ar. Certo? Então, no momento do banho, você tem quase todas elas juntas. E eu estou aqui com informações. O pessoal que quer participar do programa, existem 2 formas. Eu digo que tem uma, né? Uma aqui, ó, pelo celular, que aí você vai conectar aí no WhatsApp, né? Aí você participa pelo WhatsApp. Telefone do WhatsApp, 9645-3434. Ou você vai lá no Face, vivinatv.com, aliás, Vivina TV no Face, né? Você vai acessar lá, deixar seu recadinho, assim como tem o site vivinatv.com.br. É a maneira que você tem aí de participar. Pai Mário, aqui olha só, eu tenho uma amiga pedindo justamente o que parece ser ansiedade. E ela pergunta se é possível isso acontecer. Vivi, briguei com 2 pessoas logo que saí de casa. Ela coloca aqui uma situação, ela faz um texto, na verdade, gente, eu vou resumir para vocês. E desde que comecei a brigar com essas 2 pessoas, uma da família e outra no ônibus, olha só, ela saiu, sabe aquele dia que tu sai tropeçando nas cadeiras? Ela deve ter chutado o canto da cama também com o minguinho, deu com o minguinho, pois é. E ela diz o seguinte, desde que eu briguei com essas 2 pessoas, tudo está dando errado, isso já faz uma semana. Perdi minha carteira acho que com os documentos, né? Meu chefe pegou no meu pé, acho que vou ser demitida no final do mês, né? Para pegar emprego em fevereiro, véspera de carnaval, é difícil, hein? Vamos lá. E também perdi o namorado. Será que eu estou com mau agouro ou eu estou provocando essas situações? É a Gisele. Será? E ela é de fevereiro, o aniversário dela é fevereiro. Como dizia Legião Urbana, né? Será? Só imaginação? Não sei não, hein? Vamos ver. Olha, Gisele, sinceramente, você tá com feitiço pra cima de você, não é mau agouro não, feitiço Chapanã marcando aqui, junto com o Xangô, Xangô pedindo a misericórdia aqui. Misericórdia por quê? Porque tá tirando você totalmente do seu centro. E Oxalá aqui, o Búzio pulou fora aqui, marcando para você assim, amada, procure, faça uma consulta, não é meu normal falar isso, não gosto, mas Oxum aqui tirando até a sua beleza, como você mesmo falou, não a Oxum tirando a beleza, mas o feitiço que foi feito, tirando a sua beleza, tirando o que você tem de maior, a tranquilidade e a paz. E não é uma questão de depressão, Viviane, nem uma depressão espiritual, mas sim o feitiço. Olha o Dé marcando aqui para nós aqui. Então, atento com tudo aquilo que você faz. E quando nós falamos de atenção, nós também falamos desse autoequilíbrio.
Onde buscar esse autoequilíbrio, Pai Mário? Essa questão da busca do autoequilíbrio, isso é uma busca milenária, uma busca por todos os séculos, né? Qual é o autoequilíbrio? De que forma buscar esse autoequilíbrio? De uma forma de um jogo de búzio, um jogo de carta, certo? Deixando você mais atento a tudo que tem que ser feito. O autoequilíbrio, ele é o equilíbrio da energia que emana no seu corpo. Lembra que eu falei ainda há pouquinho sobre o banho, tomar um banho, deixar a água correr sobre o seu corpo? Isso é muito bom. Quem está na praia, por exemplo, uma entrada no mar, mas eu não gosto do mar, não precisa entrar e cobrir a cabeça, entre até um determinado ponto e deixa as ondas bater no seu corpo. Essa energia das ondas, que tem até aquele ritual que se faz no Ano Novo de pular 7 ondas, a energia do mar é muito constante em todos os modos da Terra, em todos os ciclos da Terra, é muito constante. Então a água é uma necessidade e a água traz um equilíbrio. Para alguns, para outros, tantas outras coisas podem ser feitas. Por isso está aí o telefone para você, é o 51-384-3434 para agendamento de consulta. Dia 30 termina a promoção aí que o Pai Mário lançou para você aí de 20% de desconto. Então aproveita essa semana, consulta, né? Fevereiro tem aquele período de recesso que todas as casas de religião fazem no carnaval, né? Então não é só nós, todas as casas fazem. E aí você tem que deixar tudo organizado, certo? Telefone 51-3084-3434, podendo debitar aí em qualquer cartão de crédito. Me chamo Felipe, tenho 38 anos e nasci no dia 13 de janeiro de 77. Minha vida está horrível, ele diz. Que avaliação, né? O que está acontecendo? Preciso de ajuda. 77, a vida dele está horrível. Ele usa bem esse termo. 35 anos. Ô Felipe, sua vida está terrível mesmo. Xangô aqui pedindo misericórdia para você e Iemanjá da mesma forma. Na situação dele não adianta nem eu dizer para ele assim, ô Felipe, força, vamos lá, vai conseguir, cara, porque há muito feitiço nos caminhos dele. Muito feitiço nos caminhos dele, muito inveja de olho grande. E provavelmente ele está desempregado, viu, Viviane? Provavelmente fica mais ainda, difícil né? ainda. Nem aquela amiga anterior que está aí para receber a demissão, né? Exatamente, mas esse aqui ele está num ponto tanto quanto. Né? Os dois últimos aí, com bastante problemas aí, de fato aí. Então, assim, querido, se você puder, dá uma jogada aí, vamos ver aí direitinho aí, porque tá complicado. E não, vocês sabem que não fazem o meu feitio esta questão, dá uma jogada, mas há uma necessidade aí, Felipe, por favor, procure uma casa de religião, se você não puder vir até nós, e faça a sua consulta aí, porque você está necessitado, meus queridos. Quando a pessoa está com esse geral aí, como é o caso dele, existe essa necessidade da consulta, é bom você fazer ela pessoalmente ou a teleconsulta? É preferível a pessoal. É preferível a consulta pessoal no caso dele aí, por exemplo. Está muito quisilado, uma quisila muito grande, né? Não que a tele não sirva, a tele também serve, porque a comunicação, a voz também pode trazer, né, a energia completa, tá? Mas precisaria, no caso dele, uma avaliação mais próxima. E no caso, se a mãe ou a esposa quisesse consultar por ele, já pode levar uma roupa, uma foto, a data de nascimento? Pode. Daí para a gente poder já agir conforme a necessidade, pode. Né? Se é uma ligação de pai ou mãe, não há uma necessidade de roupa nem foto, tá? Agora, se é uma ligação de esposa, aí sim uma roupa seria o ideal para ter aquele contato direto com ele, com a energia dele. A ligação kármica entre pai e mãe é mais forte? É mais forte, é uma ligação sanguínea. Uma ligação sanguínea, quando há ligação sanguínea, a ligação é muito mais forte, porque um pai e uma mãe sempre têm uma ligação com o filho. E aqueles pais que desaparecem na hora que a criança nasce, continua com essa ligação? Continua, e aí é uma cobrança diferente, certo? É uma cobrança diferente. Esses pais que desaparecem sem motivo nenhum ou simplesmente não aceitaram, isso há uma cobrança posterior sobre ela. Você deve estar perguntando em casa assim, como assim pai que não aceita? Para isso tem o DNA, agora os testes do DNA, que até, né, são subsidiados aí pelo governo do estado, governo federal. Por quê? Porque muitas relações familiares, por exemplo, quando envolve patrimônio, né, acaba dizendo, não é meu filho, não era meu filho, enfim. E aí tem que provar, como não existe mais o filho bastardo, existe, na verdade, filhos são filhos de qualquer forma. Será que essa relação um dia pode afetar? Olha só o pedido de orientação e que ansiedade isso gerou na família, que é nosso tema de hoje. Vivi, sou casada há 45 anos. Meu marido faleceu ano passado. Olha só, gente. Parece coisa de novela, né? Viu como acontece? Meu marido faleceu ano passado e 30 dias após o enterro,
Eu queria enterrar ele de novo. Você já imaginaram o que aconteceu, né? Eu imagino o quadro. Olha só. Fomos abrir o inventário e surgiu um filho que tem 35 anos. Ela tem 45 de casada, né? Tinha, né? Então, se tem 35, 10 anos de casada, ele teve um filho fora do casamento. Ele nunca falou desse filho e eu nunca soube dessa traição. É óbvio que houve uma traição, né, gente? Como é que ele ia fazer o filho? O menino nunca apareceu, o menino nunca fez cobranças nenhuma, até agora, quando temos a partilha de bens. O menino disse que ele sempre teve, olha que vida dupla, que ansiedade desse moço aí, desse senhor que já não está na terra aqui, em relação a essa vida. Sempre teve contato com ele, pagou faculdade para o menino e eu nunca desconfiei. Hoje tenho 3 filhos e mais este menino. Que ligação este menino pode ter com a minha família? Meus filhos não sabem como agir, se aceitam o meio-irmão, não existe meio-irmão, tá, gente? É irmão, vamos lá. Se aceitam o irmão ou se renegam, pois nunca fez parte da nossa vida. Trato ele como um filho ou excluo ele da vida. Afinal, quem é esta pessoa que está agora vivendo com a nossa vida, convivendo conosco? Que pepino! Nem tanto, Viviane. Nem tanto. Nem tanto porque, na realidade, essa pessoa que partiu, ele foi digno que eu me refiro não pela traição que aconteceu, mas de assumir uma família e assumir a segunda família, tá? Ao menos aqui parece que ele assumiu financeiramente, porque ele deu os subsídios pro menino. Não, ele assumiu em todos os aspectos. E o menino sabia que ele tinha outra família. Sabia, pelo visto sabia. Tanto que ele não foi no enterro, hein, gente? Ele só apareceu lá quando foi feito o inventário. Sim, porque ele foi chamado. Ah, provavelmente. Porque ele tem foi registro, chamado. Né? E aí ele foi obrigado a ir, porque por ele não teria ido. Ele é uma pessoa de muito boa índole. Tá? Ele é uma pessoa que ele sabia de tudo isso e compreendeu tudo isso. Ah, foi um deslize do pai, isso, aquilo. Não é uma questão de deslize, mas foi uma questão de um fato que ocorreu. Como você tem que tratar ele, amiga? Você não vai conseguir tratar como um filho, mas trate com carinho, como uma pessoa que entrou na sua vida aí, uma pessoa que faz parte. E os irmãos aprendam a conhecer ele. Porque vale a pena, uma pessoa de boa índole. Uma das situações que aconteceu com ele, que está acontecendo com ele, é o seguinte, Viviane, que aqui em Ansan é o Oxum marcando e Chapanã da mesma forma, junto com Oxalá. Sabe o que está acontecendo com ele? Ele é uma pessoa que ele está assim, acuado, certo? Ele tem medo da proximidade. Ele é uma pessoa que está não intimidado, ele é uma pessoa que está tímida em relação aos irmãos. Então ele não está sabendo como chegar, ele não quer machucar e nem magoar ninguém. E para ele, se ele puder assumir nesse momento, como ele passou todo esse tempo desaparecido, ele gostaria, mas ele sabe que ele não pode. Agora, vale muito dos irmãos tentar reconhecer ele não só como irmão, mas como uma pessoa amiga. Ele não é uma pessoa ruim. Ele não é uma pessoa ruim, como uma pessoa amiga, como uma pessoa que tem o sangue deles. O meio-irmão eles referem porque não são filhos da mesma mãe, mas a irmandade do sangue, a comunhão do sangue, grita muito alto. E os outros 3 irmãos, né, que são 4 na realidade, eles vão compreender isso, mas ele está intimidado, ele está acuado e ele está com medo do que podem fazer. Na verdade, existe essa ligação espiritual, muitas vezes não nasce da mesma mãe, mas essa ligação espiritual kármica entre famílias diferentes que acabam se unindo. É o caso da cunhada, do cunhado, né, do genro, que parece que entra para a família. Exatamente. Aqueles que estudam um pouco sobre o karma, sobre a espiritualidade, sobre o kardecismo em si, sabe que os espíritos podem se encontrar e se encontrar mais de uma vez durante séculos, séculos e séculos. Espíritos até com mais de 2.000, 3.000, 4.000 anos que se encontram lá de trás para esses momentos. E no caso desses irmãos aqui, eles são espíritos que eles já comunharam em outra situação e voltam a comunhar. Só que a minha grande preocupação com este menino, eu digo menino, né? Tem 35 anos, mas trata como menino porque, na verdade, nessa família aí, ele é um menino. Ele é um menino. Esse menino que está se aproximando desses outros irmãos, ele passou muito tempo com um psicológico muito atormentado. Porque a própria ansiedade que nós falamos sobre o medo. Exato. O que é tu saber que tu tem um irmão, mas tu não pode ter contato com essa pessoa? O pai passa o Natal com a família, com aqueles irmãos, né? E tu sabe que o pai está lá com os outros irmãos, mas que tu não pode fazer parte dessa história. Agora,
O espírito desse rapaz é um espírito muito bom, sabe por quê? Apesar de todos esses percalços que aconteceu, ele continua uma pessoa de boa índole. Ele não tem mágoa dos irmãos. Não tem, ele não tem, muito pelo contrário, ele tem a ansiedade de querer conhecer os irmãos. Muito bonito tudo isso. E nós temos mais e mais orientações, mas você tem essa situação? Você tem dúvidas sobre a sua espiritualidade, sobre a sua energia? Tá aí o telefone. 51-3084-3434 é o telefone para você agendar aquela consulta especial lá na casa de Iansã e Oxalá. Você liga, agenda aí para essa semana, atendimento de segunda a sexta-feira, essa semana, né, aqui em Porto Alegre. E você pode agendar por o seguinte endereço, Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. É a casa de Iansã e Oxalá e prestando esse serviço dentro da cultura africanista, com jogo de búzios, como está aqui Pai Mário de Oxalá, jogo de cartas com Viviane de Iansã e jogo de búzios com Pai Júlio de Xangô. Em alguns momentos, depois da temporada também, depois de janeiro e fevereiro, a casa de Iansã e Oxalá vai continuar funcionando no litoral, certo? Vai continuar funcionando, porque nós temos muitas pessoas no interior do estado e muitas pessoas no litoral também querendo o atendimento e é meio difícil o deslocamento até Porto Alegre. Então nós teremos no decorrer do ano também as consultas no litoral do estado. Porque a sede é própria, né? É, exatamente, a sede própria, sabe como é que é, né? Fica tudo mais tranquilo, né? Mãe preocupada, minha filha foi casada há 10 anos e o casamento dela acabou. Quando ela descobriu que o marido traía com outro homem. Opa, gente, eu li direto. Volta. Ai, eu li direto, desculpa. Mas eu tenho que falar o que escreveu aqui, né, gente? Olha, tá agora eu fiquei curioso aqui. Eu fiquei com os meninos, tipo assim, opa, a Viane nem tentou preparar o ambiente. Eu li direto. Que o marido a traiu com outro homem. Foi muito difícil, mas ela conseguiu superar. Ó, vitoriosa ela, né? Porque ser trocado por uma outra mulher tá dentro do padrão que a gente já conhece. Mas, enfim. Que sofrimento para esse homem ter uma vida, né? Escondida, sair do armário. Eu gostaria de saber se ela vai encontrar alguém e ser feliz. Ela tem 2 filhos com este homem, tá? Ela é de 25 de novembro de 79. Adoro o programa, vejo todos os dias. Ó, parabéns à tua filha, uma guerreira, hein? Não é homofobia, não é nada assim, mas o problema é daqueles que passam uma vida inteira se julgando... É, a tristeza do marido de não poder se assumir e o dela de achar que muitas vezes ela tinha problema na relação, né? Coisa boa que ele conseguiu se assumir. Exatamente. E seguiu a vida. Eu espero que alguns outros por aí se assumam também. Também, né? Saiam do armário e sejam felizes, Exato. Amigos. Exato, vamos lá. O murmurinho aqui no estúdio foi geral, né? Quem é que disse que homossexual não pode ter filho? Não tem nada a ver. Pode sim, claro. Primeira coisa que ela tem que fazer, sabe o que é se soltar um pouco. Ela aceitou essa situação, ela compreendeu essa situação, ela é uma pessoa que ela tem uma cabeça muito aberta, mas ela bloqueou o outro lado. Ela bloqueou a vida conjugal com outro homem, ela está com medo hoje. E ela precisa soltar, libertar um pouco isso e ela vai ser feliz sim, ela vai ter... Ela ficou com trauma desse rompimento, então? Total, ela ficou com um trauma muito grande. Um trauma, mas assim, ó, não é aquele trauma assim, ai, como é que eu não vi? Ela ficou receosa, não é traumatizada, ela ficou receosa, certo? Mas ela encarou muito bem, porque uma das coisas que os dois tinham, Viviane, era uma comunicação muito boa. Eles eram amigos acima de qualquer coisa, esse casal. E quando aconteceu, ele teve a hombridade de olhar para ela e dizer, sim, eu fiz. Foi uma traição de confiança, porque ele também não estava se respeitando, né? E não estava aceitando a relação que ele tinha. Nós tivemos um caso parecido com esse na novela. Em algumas novelas, eu não lembro qual foi a novela, há pouco tempo atrás aí. Não lembro. De uma sexualidade que o homem descobriu depois de um determinado tempo, né? Mas na questão deles... Os dois têm uma cabeça muito bem feita, são pessoas cultas, né? E conseguiram ter uma comunhão. Agora, na cabeça dela, ela precisa agora se soltar. Cuidar mais de si, trazer a energia, né? Que ela precisa recuperar, afastar esses traumas, essas dificuldades, fortalecer o seu próprio eu. E os orixás trazem essa força, trazem esse poder, trazem essa capacidade para você, amiga. Você tem que simplesmente se conectar com a espiritualidade, se reconectar, né? O religar, aqui como diz o nosso amigo, e trazer essa força como você quer, como você busca. Então, liga a agenda, um axé para Iansã, um axé para Oxum, um axé para Emanjá, para bons pensamentos e para identificar muitas vezes essa ligação com o outro, que também é filho de Deus. Então o telefone está aí para você, 51-3084-3434. Lembrando que até o dia 30 tem promoção aí de 20% no valor da consulta. E mais, você ainda pode
debitar em qualquer cartão de crédito, tá bem? Amanhã tem programa. Amanhã tem programa novamente. Programa inédito amanhã e estaremos com vocês aqui, ó, conectadinhos às 17h30. Até amanhã.